Durante mais de 6 séculos, os muçulmanos invadiram países europeus, escravizaram gente para danar, tá certo? Não só na África, claro que na África escravizaram muito mais, mesmo porque as tribos africanas eram muito mais indefesas do que os países europeus. Então, na África, vamos dizer, no mínimo, os muçulmanos escravizaram 25 milhões de pessoas, tá certo? Dos quais 80% eram então castrados, porque eram mandados para casas onde eles não poderiam concorrer na posse das mulheres, então eram castrados. 80% eram castrados e 80% dos castrados morriam. Então precisava mais escravos, mais. Isso foi a grande obra histórica dos muçulmanos. A maior realização histórica deles foi, vamos dizer, o sistema de escravização mais cruel e sangrento que já houve no mundo, se eles fizeram. E foram apoiados nisso por impérios locais africanos. O Império de Oiê, tá certo? Era o grande escravizador na Europa, então, na África. Isso muitos séculos antes de chegar lá o primeiro europeu, o primeiro português, né? Então, nesta onda escravagista, não só por escravidão, mas também por pirataria, eles foram invadindo terras na Europa. Se você observa a expansão islâmica, é um negócio muito rápido e fulminante, né? Isso quer dizer que certas partes da Europa, como Espanha, Portugal, talvez estiveram sob domínio muçulmano durante 7, 8 séculos, né? Depois de tudo isso, alguns príncipes da Europa resolveram se reunir para botar os caras para fora e invadir um pedaço do mundo islâmico. Que pedaço? Uma cidade, Jerusalém. Quer dizer, os caras ocuparam 10 países e, em troca, os europeus invadiram uma cidade, Jerusalém. É claro que os malvados da história são os europeus, que reagiram depois de 7, 8 séculos, reagiram de uma maneira muito mais branda, muito mais limitada, muito mais disciplinada, tá certo? E, em seguida, hoje são apresentados como se fossem os bandidos da história. Então, o que foram as cruzadas? Foram uma resposta parcial e tardia à maior agressão imperialista que a Europa já havia sofrido. Você vê que nem os romanos fizeram tanta devastação quanto os muçulmanos fizeram. Os promotores da maior onda escravagista do mundo acusam os outros de ser escravagistas. Quando você pensa, por exemplo, o que se fala hoje em minorias, as minorias oprimidas, coitadinhas, etc., estuda a história de cada uma delas, você vai ver que elas são muito mais opressoras do que qualquer sociedade, do que as sociedades do Ocidente, onde elas vêm se instalar. Você pega a história dos índios, estuda, por exemplo, a história dos astecas. Eu mesmo, na aula outro dia, eu comentei isso aí. Não, na aula não, na conversa com o Bruno Garchag, né? Existe uma historiadora sueca chamada Inga Klendina. Ela conseguiu juntar todos os depoimentos subsistentes de sobreviventes da guerra dos espanhóis contra os astecas. Tudo que tinha. Conclusão. Os astecas invadiam as tribos vizinhas anualmente para pegar vítimas sacrificiais para matar nos rituais de fim de ano. Eu estive no México, eu vi os altares onde eles arrancavam o coração das pessoas, né? Não é que matava primeiro, arrancava o coração depois. Não, arrancava vivo, né? E as tribos em torno tinham um terror pânico dos astecas. Daí chegou o espanhol, começou a guerra com os astecas, os índios falaram que é a nossa chance. Então, imediatamente se aliaram com o Hernán Cortés para fazer a guerra contra os astecas. Os astecas perderam a guerra, pediram pinico e o Hernán Cortés aceitou selar a paz. Mas os seus aliados indígenas não aceitaram. Disseram, não, esses caras eles vão ter que matar até o último, porque senão esses que são pequenininhos agora vão crescer e daqui 20 anos vão fazer a mesma coisa com a gente de novo. E os índios exigiram que os astecas fossem mortos até o último, daí eles e os espanhóis mataram todos. Então, esta é a história da civilização asteca. Então, veja, a civilização asteca era pior que a nazista. Você pode tolerar que algo disso subsista historicamente? Claro que não. É uma cultura que tem que ser desarraigada como uma praga. Pô, os templários são um problema muito ambíguo, porque sabe, os templários que inventaram, por exemplo, a letra de câmbio, né? O pessoal depositava dinheiro na Europa e retirava dinheiro quando chegava em Jerusalém, né? E eles roubaram um monte de dinheiro. Esta é que é a verdade. E quando o rei Filipe o Belo decidiu dar um jeito neles, matou lá o seu chefe, Jacques de Molay, juridicamente ele estava certo.
Os crimes existiam mesmo, havia provas mais do que suficientes, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, existe todo um legado heróico e místico dos templários, e tem pessoas que até hoje estão empenhadas na vingança templária. Né? E, para mim, tudo isso é maluquice. Isso aí é que nem o pessoal português fica esperando a volta do Dom Sebastião. Fala, mas mataram 10 séculos atrás, agora não interessa mais, porque isso aí já foi. Né? Querer se vingar de Átila Uno, porra, né? Então, existe uma mística, né, dos templários, que passou, de algum modo, para, vamos dizer, as maçonarias modernas. Eu digo as maçonarias, porque hoje é bastante conhecida, vamos dizer, a existência de conflitos internos nas organizações maçônicas que são uma briga de foice no escuro. Existe um autor italiano chamado Joele Magaldi, que é um maçom de altíssimo grau, e que ele descreve a ruptura intermaçônica hoje em termos quase que de esquerda e direita. Existe uma esquerda maçônica, existe uma direita maçônica, e aquilo que aparece em público como direita e esquerda é o contrário do que está lá. Então, a ideia, por exemplo, de um governo hierárquico, né, uma espécie de tirania tecnocrática, isso corresponde à direita. Segundo Joel Magaldi, corresponde ao que seria a direita dentro da maçonaria. Mas isso é o que é a esquerda na sociedade externa. E aqueles que querem um governo mais democrático, onde o povo possa interferir, etc., são chamados à esquerda. Então, a maçonaria é outro problema assim, enormemente complicado, é muito difícil você generalizar o que quer que seja a esse respeito. Né? Você vê, mesmo dentro do Brasil, eu tive a ocasião de fazer alguns hangouts com o pessoal maçom que estava tentando esclarecer os outros maçons a respeito da corrupção do PT, etc., que eles não queriam ver. Então, ali também você tinha maçom petista e maçom antipetista. Né? Então, é claro que muitas coisas que acontecem na história, no panorama mais amplo da história, são exteriorizações de conflitos que começaram dentro da maçonaria. Né? A nossa república, por exemplo. Ali todo mundo era maçom, os republicanos eram maçom, o imperador era maçom, os ministros eram maçom, todo mundo era maçom, e estavam lá dentro da loja brigando, de repente a coisa aparece do lado de fora. Então é besteira dizer, não, foi a maçonaria que fez a república, ou a maçonaria que fez a Revolução Francesa. Fala, bom, na Revolução Francesa também, o rei também era maçom. Né? Então você tinha... não é, eu acho uma estupidez você ver a maçonaria ou qualquer outra sociedade do mesmo tipo como sendo uma força secreta que está dirigindo os acontecimentos. Não, ela tem os mesmos problemas que tem na sociedade fora, tem lá dentro também. Né? Só que é evidente que dentro de uma sociedade secreta ou discreta, as coisas aparecem primeiro. Né? Acabam se exteriorizando de algum modo. Então, vamos dizer, eu não sou um devoto dos templários. Tá certo? Também nada sei contra eles, além daquilo que foi provado nos processos. Eles roubaram dinheiro, roubaram mesmo, mas inclusive você tem, nos cárceres da época, você tem confissões, os caras deixaram confissão escrita na parede. Né? Eu falo, não tem como negar. Né? Agora, eu acho muito estranho sempre que as pessoas tomam posição em conflitos que já acabaram, tá entendendo? É a mesma coisa que o sujeito, né? Não, nós temos que romper relações com o Terceiro Reich. Já rompemos, já acabou a guerra. Não tem sentido, né? Agora, existem forças históricas que continuam existindo, às vezes, sob outra forma. Não é o caso do nazifascismo. O movimento nazifascista hoje é absolutamente irrisório, é só um bando de... Nos Estados Unidos, eles fizeram as contas. Sabe quantos neonazistas tem aqui? 4.000. Num país de 300 milhões de habitantes. Então, o que o neonazista diz ou deixa de dizer, não fede nem cheira. Tá certo? Claro que você tem elementos fascistas, por exemplo, na organização desses movimentos populares anti-Trump. Você vê uma disciplina tipo camisa parda, né? Camisa parda do alemão ou camisa negra dos fascistas, que são tropas armadas feitas para romper, né, comícios, etc, etc. Essa é a técnica fascista. Tem o estudo Karl Mannheim, muito bonito. Karl Mannheim é um grande sociólogo,
num livro que, aliás, foi traduzido no Brasil, chamado Diagnóstico do Nosso Tempo, tem um capítulo brilhante chamado Estratégia do Grupo Nazista. Quando você estuda hoje, você vê que todos esses movimentos, tipo Black Blocs, Black Lives Matter, é toda a estratégia nazista de novo. Mas eles não são ideologicamente nazistas, estão usando, vamos dizer, a técnica nazista, sob outros pretextos ideológicos, né? Mas isso foi a profecia do Winston Churchill. Os fascistas do futuro se denominarão antifascistas. É claro, o fascismo pegou mal, foi um vexame colossal, enterrou, falou, bom, agora como é que nós vamos fazer a mesma coisa de novo? Só se for com o pretexto contrário. Isso é um enigma, porque você tem o fim da Ordem Templária no tempo de Filipe o Belo, o fechamento da Ordem Templária, e depois você tem no século XVIII a fundação da maçonaria na Inglaterra por Anderson e Desaguliers, né? E eles, alguns se alegam portadores da tradição templária. Eu digo, mas não há continuidade histórica, pode haver uma continuidade simbólica, né? Quer dizer, o nego diz, bom, passados 5 séculos eu tive uma ideia semelhante à dele, mas isto não marca uma continuidade causal histórica. É como o pessoal fala, por exemplo, dos Illuminati. Eu digo, bom, existia a Ordem Illuminati no começo do século XIX, fundado pelo Adam Weishaupt, e tinha um projeto revolucionário assim, 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 assim. Daí a ordem é denunciada, o governo da Prússia manda prender todo mundo, e aparecem depois outros movimentos parecidos. Mas não há uma continuidade de ação, por exemplo, sei lá, o mesmo cara que recebeu a iniciação Illuminati aqui passou para o outro, que passou para o outro, que passou para... Isso não existe. É uma inspiração. Então, nós temos que distinguir muito o que é uma continuidade meramente cultural ou simbólica e o que é uma efetiva continuidade histórica. Em geral, o pessoal não distingue muito isso. Claro que a continuidade cultural tem a sua força, tá certo? Mas ela não reflete uma ação deliberada. E esse é, segundo o grande filósofo do direito, Georg Jelinek, no livro Teoria Geral do Estado, ele começa o livro com uma advertência que eu nunca mais esqueci, porque aqui foi como que caísse escama dos meus olhos. Ele diz, em todas as ciências sociais, especialmente na história, o problema principal é distinguir as coisas que aconteceram por uma decisão, por uma deliberação, por um plano consciente, e as coisas que aconteceram por acumulação de causas que ninguém controlou. Esse é o problema principal. E a confusão entre essas duas coisas é geral. O pessoal que se mete, por exemplo, a estudar negócio de conspirações, confunde isso o tempo todo. Quer dizer, você vê, aqui aparece um símbolo, sei lá, um pato. 10 séculos depois aparece um pato no escudo do outro. Fala, tá vendo? É a mesma coisa, é a continuidade. É tudo coisa de maluco. Quer dizer, falta... Muitas vezes as pessoas têm boas ideias, são coisas que até vale a pena investigar, mas não desse jeito, meu Deus do céu. Isso é que nem o nosso Gustavo Barroso. Ele via símbolo aqui, falando mesmo símbolo, é a mesma coisa, tal, então acabava vendo linhas conspiratórias que só existiam simbolicamente. Vive no mundo ficcional, mas é um mundo ficcional que parece com a realidade. Sobretudo, vamos dizer, para outras pessoas que também não conhecem, que não conseguiram colocar o problema, vamos dizer, com uma metodologia histórica séria, e não conseguiram, portanto, levar em conta esta advertência básica do Jelinek, né? Então, todos os estudos que eu faço no Brasil, a primeira coisa é esta. Foi alguém que fez isto, ou a coisa se fez, como dizia o Max Weber, como resultado impremeditado das nossas ações? Isso é a coisa básica. É uma sobrevivência simbólica, né? Quer dizer, uma similaridade, vamos dizer, nos ritos, nos símbolos, na mentalidade, existe mesmo. Mas houve uma continuidade efetiva? Quer dizer, as iniciações... Veja, as iniciações estão para as sociedades esotéricas como está, vamos dizer, a ordenação sacerdotal para a Igreja Católica. Isso quer dizer, Jesus ordenou o primeiro sacerdote, que ordenou o segundo, que ordenou o terceiro, e você tem uma linha de continuidade documentada até hoje. Não é isso? Agora, nesses casos, você não tem nenhuma linha de continuidade. Você tem uma similaridade. Agora, eu vou te contar um episódio. 40 anos atrás, eu estava visitando a dona Emma de Macheville, famosa astróloga alemã, casada com o conde francês Albert de Macheville, que era o primeiro violino da Orquestra de Paris, e que era, na França, o grão-mestre da Ordem Martinista, fundada pelo tal do Saint-Martin. O homem já tinha morrido, e a dona Emma estava muito velhinha, e ela tinha um porão cheio de documentos, que ela jamais teria energia, nem física, para pegar aquilo e organizar. E ela
me autorizou a entrar no porão e pegar lá o que eu quisesse, pegar e copiar o que eu quisesse. E lá no meio eu encontro todos os documentos da Ordem Martinista, com todos os ritos, símbolos, etc. Tudo com a caligrafia do Alberto de Marcheville. Meu filho, eu podia ter fundado uma Ordem Martinista. Seriam os mesmos ritos. Falou, opa, agora vou embolsar uma grana aqui, eu vou oferecer iniciações martinistas para tudo quanto é empresário idiota, político, né? E faço lá os ritos e digo, eu sou o herdeiro e continuador da Ordem Martinista. Isso acontece com uma frequência extraordinária. O neguinho que fundou a Ordem Rosa Cruz, Spencer Lewis, que era um cara milionário, chegou lá na Europa, comprou um monte de documentos de antigas sociedades secretas e montou uma nova ordem. Mas não há continuidade histórica, não é a mesma ação histórica. Se você pega, por exemplo, as ordens místicas islâmicas, o pessoal chama de Sufi, na verdade essa palavra não existe, né? Elas têm uma continuidade histórica. Quando você entra na sede de uma organização Sufi, você tem que ter atrás da porta a árvore genealógica. Quer dizer, o sheik tal deu a iniciação a fulano, que passou por fulano, passou por fulano, passou por fulano. Então você tem histórias ali de 1.200 anos, né? Então isso você pode dizer sim, isso é uma ação contínua ao longo do tempo. Né? Mas, por exemplo, entre a Ordem de Cristo e os Templários, bom, você tem um hiato aí que é preenchido por uma série de similaridades simbólicas que podem expressar uma continuidade real e podem não expressar nada. Jamais, quer saber? Jamais saberemos. Né? Não temos acesso às provas, então no máximo você tem um monte de perguntas. Aliás, se você quer estudar a história a sério, então, seja a história política, seja a história cultural, seja a história das religiões, etc., você vai terminar com muito mais perguntas do que respostas. Isso é fatal. E se você só tem a pergunta, então não saia proclamando a sua resposta com áreas de certeza. Você pode querer aquilo porque você incorporou aqueles valores na sua pessoa e você então quer representar uma tradição. Né? Mas isso é a mesma coisa que o nego, sei lá, ele leu umas obras dos santos, ele se convenceu do catolicismo, ele se autodeclara bispo. Mesma coisa. O pessoal diz que é a mesma coisa, tá certo? Mas como é que vamos saber? Uma inspiração, vamos dizer, meramente cultural pode produzir resultados similares ou análogos, etc. Mas não pode produzir uma outra coisa diferente que os caras vão dizer que é a mesma.